Um. Fala, vencedores! Neto ao vivo aqui com vocês. Chegamos no terceiro dia da jornada da segunda fonte. Eu não quero ser repetitivo, mas eu peço para você que de repente veio direto para essa aula, que você assista a aula número 2, a aula número 1 e o vídeo de introdução, tá? É muito importante para que você possa caminhar conosco de forma que você possa aproveitar e potencializar todo esse ensinamento que vamos dar durante esse período, durante esses dias, tá bom? Mas vamos juntos e vamos vencer. Então, jornada da segunda fonte, terceiro dia, os 3 passos para sair do lugar e começar uma segunda fonte. Gente, não é fácil, como nós falamos, mas é possível. Agora, o que não pode acontecer, deixa eu falar para você, olha para mim aqui. O que não pode acontecer de forma alguma é você ficar como está. Você não pode continuar como está. Sua vida não pode continuar. Veja que às vezes você está sobrevivendo. Passa ano, entra ano, às vezes você não faz uma viagem. Às vezes você não compra aquilo que você deseja. Todo mês é aquela escassez, aquela luta. Você está vendo ali os seus filhos, você está vendo a sua mulher, você está vendo o seu marido. Às vezes não pode ter aquela roupa, não pode comer aquela comida. E isso é muito estressante. Isso é muito ruim. E você não pode aceitar viver assim. Se é possível viver de outra forma. Se você falasse, mas não é possível, é possível. Você não pode continuar vivendo dessa maneira. Eu estou aqui, eu recebi essa missão porque eu quero ajudar você a criar uma segunda fonte. Segunda fonte, às vezes, não é segundo emprego. Tem gente que tem 3 empregos e ainda não consegue manter o seu lar, a sua casa. Então, é muito importante que você acorde. Você não pode continuar como está. Neto, o que eu faço? Meu Deus do céu, o que eu faço? Você tem que sair, tá? Você tem que sair da onde você está, você tem que sair dessa situação. Deixa eu contar para você uma história, rapidinho, eu não quero me alongar, mas deixa eu contar para você uma história. Conta-se que durante 7 anos, tá? Isso está no livro de Juízes, capítulo 6, como eu já falei para vocês, a minha fonte é a Bíblia, eu creio nisso. Tá? Respeito você, mas eu estou só contando a história para você se conectar e entender. Que durante 7 anos, os medianitas, os amalequitas, eles saqueavam, eles roubavam tudo que o povo de Israel plantava, tudo que o povo de Israel tinha. Eles vinham e roubavam tudo. Eles colhiam, eles levavam os animais e matavam as pessoas. E durante 7 anos o povo viveu uma escassez, uma miséria, ao ponto deles de procurarem viver em covas, procurarem viver em cavernas. Sabe o que é cova? Cova é buraco. Você já viu aquela expressão, a minha vida está num buraco? Acho que vem lá de Gideão, vem dessa época. Vem dessa época. Então, o povo estava assim vivendo escondido em cavernas, em buracos, em covas. E isso foi durante 7 anos. 7 anos de aperto, de miséria. Até que um dia, Gideão, que estava morrendo de medo, mesmo com medo, ele saiu. Eu quero dizer para você que você tem que agir, você tem que ter coragem. Coragem não é ser super valentão, não. Coragem é ir mesmo com medo, mas é enfrentar, é falar do jeito que está, não pode continuar. A situação não pode ser assim. Quando eu recebi de Deus esse chamado para fazer a jornada de segunda fonte, eu falei, poxa, como que eu vou fazer? E foi vindo a inspiração, porque eu sempre lutei para ter uma segunda fonte. E eu quero que você tenha uma segunda fonte. Eu quero levantar na nação brasileira pessoas que venham ter uma segunda fonte. Eu quero que o Brasil seja rico, eu quero que as pessoas prosperem, mude de vida. E vai começar por você. Vai começar com você. Essa é a nossa missão. E depois eu quero que você continue. Mas falando sobre ali Gideão. Então Gideão,
ele fazia parte ali do povo de Israel e ele não se conformou. E ele saiu, mesmo correndo risco de vida, para colher o seu trigo. Mesmo com medo ele foi. Isso chamou a atenção do anjo de Deus, que disse para Gideão: Gideão, vai nessa tua força. Ele estava revoltado. Vai nessa tua revolta e livra Israel. Gideão ainda pensou: mas eu sou o menor da minha casa. Ou seja, ele não era ouvido. A minha família é a mais pobre de Israel. A minha tribo é menor. Sabe? Ele não tinha as condições. É como eu disse já. Às vezes a gente não é bonito. Às vezes a gente não tem aquela voz maravilhosa. Mas se você tem vontade, você consegue. Se você tem vontade, você vai para frente. É isso que você precisa ter. Vontade, disposição. Então, Gideão foi. E aí, ele chamou aqueles que queriam ir com ele para a batalha. E apareceram 32 mil homens. Mas Deus disse assim: olha, tem muita gente. E Gideão chegou para ele e falou assim: olha, quem tiver com medo, quem for tímido, medroso, mimizento, vaza, pode ir embora. E 22 mil foram embora. Sabe aquela pessoa que tudo se magoa? Ai, fiquei magoado. Você não pode ser assim. Mas tinha no povo de Israel 22 mil. E a gente vê hoje uma geração de pessoas mimizentas. Pessoa que qualquer coisa se magoa, fica chateada. Seja valente, seja corajoso. Seja revoltado com a sua situação. Não aceite. Sai dessa situação. E 22 mil voltaram para trás. Aí Gideão vai lá e ficou com 10 mil, porque tinha aparecido 32 mil. 22 foram embora, ficou 10 mil. Mas Deus falou: ainda tem muita gente. Gideão mandou que eles descessem para beber água. E ele ficou observando. Aqueles que pegavam a água e traziam até a boca, ele foi separando. Mas aqueles que baixavam a cabeça, ele foi mandando embora. E assim ele separou 300 que não baixaram a cabeça. E 9.700 voltaram embora. E Gideão, mais os 300 valentes, foram para a batalha contra mais de 120 mil homens e venceram. Sabe por que as pessoas não vencem? Porque dentro delas elas já perderam. Mas se dentro de você já vencer, toda situação você muda. Gideão e os 300 vencedores valentes foram e venceram. Você quer fazer parte dos vencedores, dos valentes? Daqueles que olham a situação e não baixam a cabeça? Não baixa a cabeça para a miséria, não baixa a cabeça para o fracasso, não baixa a cabeça para as dívidas, não baixa a cabeça para o desemprego, não baixa a cabeça para a situação financeira que você se encontra. Se você quer uma mudança na sua vida econômica, você precisa levantar a cabeça e falar: eu vou construir uma segunda fonte. E Gideão foi, venceu a batalha e mudou a história do povo naquela época, naquela situação, financeiramente e em outras áreas também. Então, essa história é um relato, mas a gente vê acontecer muito hoje na vida das pessoas. Pode ser a sua história. Talvez você está assim, sentindo que está sendo roubado, saqueado. Você trabalha, mas nunca tem nada. Você nunca consegue viajar, fazer nada. Isso tem que acabar. Isso vai acabar. E nós vamos dar um jeito nisso. Então, vamos lá. 3 passos para sair do lugar e começar uma segunda fonte. Gideão deu esses passos. Eu quero que você dê esses passos. Essa é a sua tarefa. É seguir os 3C. Então, pega papel e caneta, você vai anotar. Anota os 3 passos. Primeiro passo, coragem, atitude. Você vai ver o que você vai fazer. Já vai começar a ver. Gideão saiu para colher o trigo. Então, coragem. Primeiro passo para começar é coragem. Veja o que você vai fazer. Gideão foi malhar o trigo. O que você vai fazer?
Ah, eu vou vender bolo, eu vou vender roupa, eu vou vender isso, eu vou vender pela internet. Eu aconselho você vender pela internet. Então, é isso que eu vou fazer. Então, para você construir uma segunda fonte, primeiro C, coragem. Segundo C, convicção, certeza. Você está olhando, era 300 contra mais de 120 mil. Era possível, mas eles tinham certeza, convicção. Tenha convicção que vai dar certo, que você vai conseguir e você vai conseguir. Então, convicção é o segundo C, é o segundo passo. E o terceiro e último passo é constância, continuar, constância. Continuar ali, ó, trabalhando, produzindo, tentando. Eu me lembro, vou dar um exemplo meu. Eu fui trabalhar quando eu era jovem, 17 anos, vendendo plano de saúde, Golden Cross, Amil, eu vendia com um grupo de pessoas. E eles falaram, quem não fizesse uma venda em uma semana não ia ficar. E eu tentei segunda, terça, quarta, quinta, quando foi no último dia, na sexta-feira, eu fiz 2 vendas. Então, eu estava ali, ó, na constância. Eu não desanimei. Você não pode desistir, você não pode desanimar, você não pode parar. Você tem que ser imparável. Então, isso é constância. Então, anota essa sua tarefa, veja o que você vai fazer, tenha certeza que vai dar certo e vá fazendo com constância. E você vai chegar lá e você vai conseguir. Tá bom? Então, grave isso, faça isso e você vai conseguir. Vamos juntos! Vamos vencer. Você pode, você consegue. Segue essas tarefas. Vejo você na próxima aula. Vá e vença.